Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. O Conselho de Finanças Públicas alertou que Portugal atingiu o limite de impostos. A Presidente Teodora Cardoso foi ao Parlamento, bem como o Presidente do Conselho Económico e Social, apresentar dados sobre o orçamento do Estado e defender que falta fazer muito relativamente à despesa, mas também é preciso renegociar o acordo com a Troika. Dois pareceres sobre a proposta de orçamento entregue pelo Governo, mas duas percepções muito semelhantes sobre os riscos que Portugal enfrenta. Dois conselhos, o Económico e Social e o das Finanças Públicas, consideram duvidoso que uma reforma do Estado seja iniciada com um valor de corte já à partida definido, 4 mil milhões de euros. E é contraproducente começar por fixar um valor que não se sabe de onde vem. Estamos outra vez um pouco a criar a mesma situação dos cortes horizontais que depois acabam por não conseguir originar o resultado desejado. Não há reformas de administração pública feitas em 2 meses, em 3 meses, que deem resultados e impactos financeiros, a não ser que sejam feitas de uma forma de régua e esquadro, rapidamente. Tanto José Silva Peneda como Teodora Cardoso concordam que o caminho da consolidação orçamental não pode ser feito à custa das famílias, que têm efeitos também na economia, com a contração do consumo. Já se viu que, neste momento, nós já atingimos, do lado das receitas, o limite que era possível atingir. Não é possível, no curto prazo, resolver esta situação, portanto, o que nós temos é que fazer uma política que seja consistente a médio e longo prazo. E não tanto aumentar os impostos em termos de valores absolutos e de taxas, mas alargar a base de incidência, isto é, combatendo a fraude, a evasão fiscal. Há aqui espaço. Um segundo resgate ou uma renegociação do memorando, temas colocados pelos deputados aos presidentes dos conselhos no Parlamento, com diferentes leituras. Começar por dizer que queremos um novo programa de resgate porque não somos capazes de cumprir os objetivos, tornará essa renegociação muito mais difícil, ou melhor, torná-la impossível no sentido de melhorar as condições de financiamento. Quanto mais tarde for aberto um processo de negociação, eu julgo que vamos ter fazê-lo em condições piores que se fosse feitas já. Perante as dúvidas crescentes em torno do sucesso de Portugal no cumprimento das metas estipuladas, o SES defende uma redução dos juros pagos pelo empréstimo internacional, a reavaliação dos prazos de amortização e um maior equilíbrio entre austeridade e crescimento. Uma posição que não teve ainda eco nas medidas defendidas por outros em Portugal e na Europa. Sobre os 5 anos de austeridade, eu não sei se isso se aplica a Portugal. Eu ouvi essa declaração, não sei. E vejo muito difícil um cenário, não consigo imaginar o que será o nosso país com os 5 anos de austeridade. É evidente que toda a gente deseja que não haja austeridade. Agora, o que temos que ver é como é que saímos. Qualquer alternativa à austeridade implica mais financiamento. E mais financiamento implica mais dívida. Significa agravar o problema da economia. Daí que a nossa posição seja a de que temos que prosseguir neste caminho. Defende a Presidente do Conselho de Finanças Públicas que, paralelamente à consolidação das contas do Estado, é necessário alterar todo o tecido produtivo português. Teodora Cardoso diz ser prioritário que as empresas se virem menos para o mercado interno e olhem mais para o exterior. São convidados desta edição da Comissão Executiva José Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, e, como sempre, Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos dois a vossa presença. Senhor, começo por si para lhe perguntar, por estes dias o Fundo Monetário Internacional fez colocar, publicamente, uma declaração que me parece importante, que a austeridade nos países da periferia pode tornar-se insustentável. Lê-se nas entrelinhas Portugal e Grécia, creio eu. Este é o momento para Portugal tentar uma renegociação do acordo que tem neste momento. Nós todos já tínhamos percebido que o Fundo Monetário Internacional tem uma posição que diverge da União Europeia. Portanto, dentro da Troika há visões diferentes relativamente a este programa. O interessante é que essa notícia sai nas vésperas da missão da Troika visitar Portugal, que é na próxima... que é já esta semana, exatamente. E daí a curiosidade.
Eu acho que é uma janela aberta. É uma janela aberta para, não queria chamar aqui à colação o parecer que o relator está aqui connosco, o Rui Martinho, o parecer sobre o Orçamento de Estado, mas o que o SES diz, ao contrário do que na peça pode fazer aqui, não é renegociação da dívida. Nós o que falámos é da renegociação do programa no seu todos os diversos componentes e apontámos alguns aspectos, fundamentalmente a ver com os encargos financeiros, seja juros, seja fundamentalmente os prazos de amortização. Mas o que dizemos é, e esta parte é que é importante, é que entendemos que o programa que está em curso enferma de alguns vícios que condicionam muito o programa no mau sentido. E que são? E que são, primeiro, não tem em consideração o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas portuguesas. Segundo, não tem em consideração o peso do mercado interno na economia portuguesa. Isso viu-se com a evolução da taxa de desemprego. E quando apareceu as primeiras tendências da taxa de desemprego a subir muito mais do que estava previsto pelo Governo e pelas componentes da troika, não sei se reparou que eles mostraram-se muito surpreendidos com essa evolução. O SES, no parecer para o Orçamento de 2012, tinha chamado a atenção que a taxa de emprego ia aumentar mais porque tínhamos a noção do peso do mercado interno no emprego. Porque as empresas, mais ou menos médias e grandes, quando têm problemas de recessão, fazem restaurações, readaptam-se, mas conseguem dar a volta à situação. As empresas muito pequeninas não restam solução. Não restam solução fechar a porta. Fechar a porta, não têm possibilidades de fazer qualquer tipo de restauração, portanto fecham a porta. Como isso é muito importante, esse número de empresas no Cabo de Portugal, o desemprego subiu. Isso significa que o programa da troika não foi concebido tendo em conta realidades fundamentais e críticas fundamentais do nosso tecido produtivo, que é muito desequilibrado. Este programa, porventura, podia dar resultados em países onde tem o tecido produtivo mais equilibrado. O nosso não tem. E mais, ainda temos empresas que, como sabemos, uma das características é a sua fraca capitalização. Praticamente funciona um capital alheio. Portanto, o que nós entendemos é que este programa tem sido executado de uma forma muito positiva. Aliás, acho que o Estado português tem uma credibilidade da forma como executou o trabalho, mas, de facto, perante a execução, entendemos que há erros, se quiserem, de concepção que justificam uma revisitação a esse programa. Não se trata de renegociar tudo, acho que essa revisitação é aconselhável, e atendendo a que, também eu já chamo a atenção, para os problemas de ruptura social que se podem prever com a política orçamental está a ser seguida e ao ritmo que está a ser implementada, renegociação, porque o peso da dívida começa a ser algo de dívida pública, são 5% só em juros do PIB para o próximo ano, o que é incomportável, e depois outros indicadores, como o investimento, que cresceu nos últimos 6 anos cerca de 40%, e nos próximos 2 anos são 11% ou 12% que vão crescer. Portanto, todos estes indicadores já acho que justificam uma reanálise da questão. Chamo-lhe renegociação, eu acho que a altura era esta, porque eu temo que, a meio do próximo ano, imagino que se confirmam a percepção que os parceiros sociais têm de que não se vão atingir aquilo que está previsto, seja em crescimento do PIB, seja em termos de desemprego, enfim, e que mesmo a cobrança dos impostos vai atingir o plafond. Bom, isto é uma situação muito complicada. Porque pode ser demasiado tarde para manter esta tendência positiva. Eu não sei se é demasiado tarde, pode ser demasiado tarde em termos, não sei o que vai acontecer em termos sociais e de conflitualidade social, mas o que eu acho que é demasiado, acho que era preferível ser mais cedo, porque acho que as condições depois da negociação das autoridades nacionais não serão, à partida, tão boas como são neste momento. Porque neste momento há aqui realmente, e há aspectos muito positivos, a dívida, o saldo primário muito positivo, a balança de transações. A balança de transações também um sinal positivo. Há aqui aspectos de despesa. Não, e ninguém pode acusar das autoridades nacionais não serem empenhados na execução do programa tal como foi concebido. Agora, o problema é que os resultados não aparecem como estava previsto. Portanto, qual é o problema de analisarmos no programa, isso acontece nas empresas, acontece em muitos resultados, que as pessoas estão empenhadas no programa, mas chega a um ponto que há que parar, há a refletir, e eu acho que esta intervenção do FMI julgo que é uma boa janela aberta para essa reflexão. Rui Lio Martinho, há obviamente divisões entre aquilo que é a União Europeia, BCE e também através da Comissão e o FMI. O FMI foi forte a semana passada relativamente a esta afirmação. Obviamente tem Portugal e a Grécia no radar desta própria afirmação. Portugal deveria, com uma situação muito diferente da grega, aproveitar esta onda, digamos assim.
Olha, eu penso que sim, mas penso também que isto advém do seguinte. O Fundo Monetário Internacional tem uma prática de ter este tipo de assistências em todo o mundo. E mesmo com Portugal, é a terceira vez em conjunturas diferentes, mas conhece-nos. Sabe que os portugueses normalmente conseguem fazer e cumprir programas de austeridade, conseguem realizar num prazo mais ou menos curto, agora é menos curto, porque lá está, temos outras características pela integração na União Europeia, a rota desviada de novo para o bom sentido, mas temos um problema depois de sustentabilidade da situação. Sempre tivemos. Ora, com essa experiência que o Fundo Monetário tem, estas afirmações são exatamente, como disse o Dr. Silva Peneda, uma janela. É uma janela de oportunidade para que Portugal não renegocie, eu até nem gosto da palavra, mas que introduza, exatamente como estava a explicar o Dr. Silva Peneda, havendo desvios naquilo que estava previsto, introduza novos fatores, que são estas 3 variáveis de que falamos. É isso que o parecer do SES tenta, num auxílio a quem negocia, dar como elementos, digamos, de trabalho e como elementos de suporte. Porque eu penso que se estivesse a negociar numa empresa e tivesse estes problemas perante o meu acionista, eu gostaria de saber se quem está atrás de mim está comigo. Ora, o que sucede aqui é que quem vai negociar, ao receber o parecer do SES, sabe que há ali uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas de organizações que representam a sociedade civil, a parte patronal, a parte sindical, e que todas estão concitadas num consenso que não é fácil, mas para que estas variáveis sejam introduzidas. E para quê? Para termos outro tipo de condições. Para termos mais prazo para amortizar e para que, em geral, os encargos financeiros sejam menores. José Silva Peneda, olhemos para o modelo que está a ser implementado e que, obviamente, como disse, enfim, os dados provam isso mesmo, não está a atingir os resultados que se esperavam, porque não foi pensado exatamente e ajustado à realidade portuguesa. Grande parte das empresas portuguesas vive quase exclusivamente do mercado nacional. O tecido produtivo nacional está muito dependente deste mercado que é pequeno, que está a atravessar uma fase difícil. Corre o risco desta recessão colocar fora do mercado de uma forma irreversível um grande conjunto de empresas e dos seus trabalhadores? Já está a acontecer. Já não podemos falar em risco. Está a acontecer. É uma constatação. Uma constatação do número de falências. E começa geralmente pelas pequenas. E não tem muito impacto em termos gerais nacionais, mas quem conhece o país e corre o país e a nível local sabe perfeitamente a situação em que se vive. Portanto, hoje já não é um risco. Hoje podemos dizer que é um facto que decorre, enfim, desta política que tem sido seguida nos últimos anos. Não é que, por si só, dizemos que isso é mau. Seria bom se aparecesse alguma coisa que substituísse esse tipo de empregos. O problema é que a taxa de investimento, como diz, está a crescer a esse nível. Porque o desaparecer de empresas faz parte da vida biológica. O importante, em termos de comunidade, é que quando umas morrem, os seres vivos, enfim, é assim, aparecem mais a substituir aquelas que desaparecem. Agora, infelizmente, nós estamos numa trajetória em que só morrem, e não nasce nada. E o clima hoje é muito difícil por outros fatores também. Quando se fala com as entidades patronais, hoje o enfoque fundamentalmente que põe em termos de dificuldades tem a ver com os custos de contexto, que são referidos, especialmente aqueles que são produzidos pelas empresas de bens não transacionáveis. É conhecido esse tipo de discurso e a dificuldade de acesso ao crédito. São os 2 pontos que as entidades patronais põem relativamente a isto. E depois temos uma questão que eu louvo agora as iniciativas recentes do Ministério da Economia, quando tenta falar no IRC e uma taxa de 10% flat, que ninguém mexe. Eu acho que um dos nossos problemas que temos é que devemos ter... Isto era uma área que ia haver consenso político e é difícil perceber porque é que não há. Eu julgo que, costumo dizer que os problemas do século XXI não são possíveis de solução com metodologias de curto prazo. São precisas horizontes de médio prazo. Não é possível atrair investimento estrangeiro com uma política fiscal que está a variar todos os dias de uma forma permanente, porque isso cria insegurança, cria instabilidade, e quem investe gosta de ter um quadro de estabilidade. E é muito difícil não compreender porque é que não é possível conceber uma política fiscal com um acordo entre os partidos do arco de poder que seja um compromisso para 10 anos. Isso seria um fator extremo. Portanto, a negociação, que muitas vezes se fala a nível político, e mesmo também se aplica ao caso da Troika, tem que se pôr na agenda da negociação vários pontos, porque quando se
pretende negociar apenas um ponto, é muito difícil, mas se conseguir pôr vários pontos, daí que o parecer do SES, quando fala, enfim, de alguns exemplos de matérias de negociação, não pretende esgotar, mas como dizia o Sr. Bastonário, é como uma sugestão de argumentário. Pode-se incluir mais pontos, exatamente, mas quando se negocia isso, como é que vamos considerar aquilo que não são os erros de concepção que eu apontei? E agora mais algumas coisas. E os juros que eu sei que são criticados, porque dizem, isso já são baixos, mas não fazia sentido estar a negociar e não pôr também a item. Nem que seja para recuar nesse ponto. Nem que seja para recuar. Portanto, trata-se de, como já tive ocasião, o parecer não é feito contra ninguém, nem é um ataque a nenhuma instituição em particular, é feito com um espírito de compromisso, e é importante valorizar isso que o Sr. Bastonário disse, é um parecer que foi subscrito, ou pelo menos não foi rejeitado. O próprio governo absteve-se, toda a gente acabou por subscrever este parecer, e eu acho que isto devia ser tido em conta quando se fosse analisar na tal revisitação o acordo que existe com a Troika. Deixe-me só acrescentar que, exatamente, o SES, sendo um organismo, como sabe, de inspiração europeia, tem este seu papel. Mas a sociedade civil tem-se mobilizado para tentar ajudar a sair desta situação. Aliás, aqui no programa já tivemos, recorda-se há um tempo atrás, a questão da missão de crescimento que a Ordem dos Engenheiros, que a Ordem dos Economistas, que a CIP patrocinaram e que agora vai ser institucionalizada num think tank, e que já prevê todas estas situações, ou pelo menos as antecipa. Antecipa a questão de que as pequenas e médias empresas precisam de entrar em rede, precisam de ter conectividade com o resto do mundo, e, portanto, há uma solução também, que é sair das suas próprias fronteiras, digamos, para terem maior futuro, e antecipa também esta questão, que é importante, de que, quando nós temos o problema do desendividamento, não podemos, de qualquer maneira, sem deixar de o cumprir, olhar para o lado, como é que temos que manter duas coisas: algum crescimento e aliciamento de investimento novo, e para isso o sistema fiscal, os custos de contexto, as questões de estabilidade, quer fiscal, quer laboral, ou de zonas especiais que possa haver em Portugal para desenvolvimento e atração de investimento são importantes. Mas tudo isso foi feito o contrário nos últimos tempos. Pelo menos não tem sido seguido assim, mas eu penso que neste momento estamos a dar a volta. Porque, repare, os 10% anunciados já depois do OE estar apresentado. As questões que estão no OE importantes, que é uma série de autorizações que depois têm que ter aprovação legislativa, mas para determinado tipo de regras, de novas normas que visem competitividade, concorrência do Ministério da Economia, são importantes. E mesmo a questão do financiamento. Porque a questão do financiamento das PMEs é uma questão fundamental. Se elas não tiverem financiamento, neste momento não conseguem sobreviver. Eu chamo a atenção, vamos ter uma oportunidade, mas ela é também excelente nesse aspecto. Todos nós queremos é que o país cresça economicamente tanto rapidamente quanto possível. Exatamente. É esse o objetivo, porque sem isso não conseguimos honrar os nossos compromissos. Se não conseguimos criar riqueza, não conseguimos pagar as dívidas, nem juros, nem nada. Portanto, esta vontade dos membros do Conselho Económico e Social é feita no sentido de tentar ver como é que o país pode mais rapidamente crescer. E aí há uma oportunidade muito, muito interessante. No próximo ano vai ser negociado um novo quadro comunitário de apoio. Hoje há um consenso político interno, toda a gente está de acordo hoje que os fundos comunitários devem ser canalizados preferencialmente para a animação da atividade económica. O tempo das infraestruturas teve o seu tempo, e se calhar nessa altura foi prioritário, mas neste momento não é. Estão feitas. Os regulamentos vão ser alterados a nível da União Europeia, fala-se pouco nisso, vão todos no sentido de possibilitar uma grande flexibilidade da aplicação dos fundos para investimento produtivo. Ora, isto vai ser negociado nos primeiros 6 meses do próximo ano, portanto, regulamentos afinados. Em 2014 podemos ter aqui, em 2013 é um ano de preparação, instrumentos muito poderosos, depende como é que o Estado português vai inventar os veículos financeiros para poder fazer com que o dinheiro chegue. O BEI aumentou o seu capital precisamente para esse tipo de iniciativas. E, portanto, o próximo ano deveria ser um ano de grande preparação e de grande debate. Como é que se preparam os instrumentos financeiros para, de facto, auxiliar, porque boas ideias temos em Portugal. E há gente com dinamismo, com capacidade. Nós, em termos de valores humanos, não temos que nos envergonhar de... Agora, e há hoje mais preparação, há hoje mais talentos, digamos. Temos muitos talentos, com certeza. Infelizmente, alguns estão a desaparecer de Portugal e estão em outros sítios. Mas também podem voltar. E esta oportunidade que vai ser dada por fundos estruturais se for canalizada de uma forma criteriosa e se for gerida por espírito profissional e por instituições com um peso profissional muito, muito grande, independentemente de continuar a haver, com certeza, verbas que têm a ver com a agricultura, que já estão consignadas, e há verbas para a formação que estão consignadas, mas há
vai haver no próximo quadro monetário de apoio uma grande flexibilidade para que cada Estado-membro possa utilizar verbas muito avultadas, especialmente dedicadas à componente que tem a ver com o crescimento económico. E sendo que os parceiros sociais estão sensibilizados para essa questão, para esse trabalho que é preciso ser feito no próximo ano? Não, os parceiros sociais, o que sim, não tenho dúvidas sobre isso. Os parceiros sociais estão ansiosos que haja possibilidades de poder dar corpo a todas as iniciativas que ainda agora o Sr. Bastonar fez, e mesmo da parte sindical, à abertura para que, porque todos, é algo que é de interesse comum. O espírito de compromisso muitas vezes é estabelecido em função de negociações em que há interesses contraditórios. Mas neste caso, há uma convergência de interesses, tanto de uma parte como de outra, em termos dos objetivos que têm a ver, que estão relacionados com o crescimento económico. E o Governo estará sensibilizado também? Bom, isso aí eu não conheço ainda o detalhe. Não, num instrumento sei que está sensibilizado, tem a ver com o Banco de Investimento, que tem dado alguma polémica aí, porque até se confunde com os bancos comerciais, e portanto é um banco que, se for criado, depende da opção política do Governo, não vai captar depósitos. Portanto, se é de uma forma simplista, digamos, é um banco europeu de investimentos à dimensão portuguesa, digamos assim, e que pode ter como parceiros até o próprio Banco Europeu de Investimentos e outras instituições financeiras, como por exemplo o KPFW e coisas assim. E o Ministério das Finanças está empenhado, e está uma equipa a estudar o assunto. Isto depende de uma decisão política, mas essa decisão política passa pelas negociações europeias. O governo português não pode criar um veículo financeiro, seja esse, seja de outra natureza, faz parte do pacote da negociação do próximo quadro monetário de apoio. Rui Martinho, é aqui uma oportunidade que Portugal tem, no sentido também de injetar na economia de forma a reestruturá-la e relançar a própria atividade empresarial. Há aqui uma oportunidade boa em todos os setores. Eu acho que há num setor agrícola, porque há um regresso também a esse tipo de atividades, com pessoas mais calibradas, mais preparadas e com a tecnologia mais avançada. Temos também, não é apenas uma ideia do professor Hernani Lopes, mas temos que ver como podemos aproveitar as questões do mar. A pesca e tudo aquilo que está relacionado são atividades, como sabe, que têm grandes investimentos, mas nós temos aí grandes probabilidades. E depois temos aquilo que muitos chamam a reindustrialização. Eu não sei se é a reindustrialização no sentido que nós estávamos habituados nos anos 60, 70, não será isso, mas de certeza que precisamos de dar a volta nesse setor todo e, sobretudo, aliciar capital externo, seja ele de portugueses lá fora, seja ele de estrangeiros, que tragam know-how, que tragam tecnicidade e tecnologia, que tragam desenvolvimento e que criem postos de trabalho. Porque o pior da sociedade portuguesa, aquilo que mais faz temer os resultados menos positivos, é a exclusão de quem? De quem não tem trabalho. Portanto, o principal problema que temos que ter em Portugal é encontrar verdadeiros postos de trabalho, verdadeiras maneiras de colocar as pessoas e diminuir a pouco o desemprego, aquele que é possível, não só o que está nas estatísticas, mas aqueles do primeiro emprego, que são exatamente aquela vaga de jovens que estão bem preparados, que têm boas habilitações e não encontram um trabalho. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo nesta Comissão Executiva. Na segunda parte vamos falar de uma necessária refundação ou reestruturação do papel do Estado na economia. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.